Hoje nós vamos estudar uma palavra. Quando eu não sei a classe gramatical da palavra, eu peço para minha esposa, que é professora de português, dou uma pesquisada na internet também, e essa palavra é um pronome indefinido, ou seja, não define. Pouco. Pouco. Quanto que é pouco? Indefinido, né? Mas é uma palavra que não aparece poucas vezes. A palavra é pouco, mas aparece 198 vezes na Bíblia. Aparece várias vezes. E é impressionante como que essa palavrinha tem tanto ensino para nós. Essa palavra que aparece na Bíblia, não poucas vezes, mas a palavra mesmo, esse pronome pouco. Vamos ver então em Gênesis 25, 30. Nós vamos ver que só um pouco é o suficiente para mudar a trajetória da sua vida. Pouquinha coisa que acontecer na sua vida pode mudar totalmente o rumo, não é? Um acidente, a morte de alguém, uma hospitalização, um desemprego, um novo emprego, uma perda, um ganho, tanto coisas ruins quanto coisas boas que acontecem na nossa vida. Não precisa ser extraordinariamente grande, pode ser pouco. Ele muda completamente a nossa trajetória. Eu não seria ingênuo em pensar que toda mensagem mexe com todo mundo, porque não foi assim comigo. Mas às vezes eu ouvi uma coisinha numa mensagem e mudou a trajetória da minha vida. Eu me lembro quando eu estava num acampamento de jovens, adolescentes, e eu vi uma peça do Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. E uma coisa que foi falada naquela peça mudou a trajetória da minha vida. Quando eles pegaram um couro, tipo uma rede, né? Uma rede só que de couro, de deitar. Colocaram o Sundar Singh ali dentro, embrulharam e deixaram ao sol. Agora você imagina uma pessoa dentro de uma carcaça de couro. Ele cozinhou ali dentro, foi cozinhando ali dentro. Daí eles tiravam e aí eles colocavam outras torturas nele. Aquilo me impressionou muito. Foi uma coisa, a peça foi grande até, relativamente grande, mas aquilo lá me tocou. Às vezes pouca coisa, uma palavrinha que você ouve de alguém, uma ação que você vê de alguém, um pouquinho só um pouco de alguma coisa pode ser suficiente para mudar a trajetória da sua vida. Foi ali que eu entreguei minha vida para servir ao Senhor, por causa daquilo. Claro, Deus estava usando outras pregações, outras palavras, muitas coisas, mas aquele pouco ali foi suficiente para mudar a trajetória da minha vida. Acredito que acontece com vocês também. Alguma coisinha já mudou a sua vida. Gênesis 25, 30, alguém pode ler? Qual foi esse pouco? Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Aí, João, você viu? O que mudou a trajetória desse faminto? Um pouco de ensopado. Um pouco de ensopado. Vai lá no bar do gordo que você compra um lá, não é tão caro, né? Não tem lá? Deve ter. Mas ele não tinha o bar do gordo lá.
Ele veio de uma caça e ele estava muito faminto. E aquele pouco, como daí surgiu o ditado, né? Se vendeu por um prato de lentilha, né? E eles ainda falam que dá sorte comer lentilha, né? E ainda dá sorte, Não né? sei não. Deu sorte para Jacó, né? Deu para o doador? Para o doador não, para ele que recebeu, né? Veja bem, a vida de Esaú mudou completamente por esse pouco. Porque a resposta, ele respondeu, versículo 32, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ou seja, era muito pouco, né? Daí que vem o ditado da lentilha, versículo 34, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Muito pouco. O adultério tem sido assim. É muito pouco. A pessoa, talvez, ela tem mais desejo, planejamento de se deitar com aquela pessoa, de ter relação com aquela pessoa. Eu daria o mundo para ter aquela pessoa. Por quanto tempo? Por alguns minutos. Depois acaba. Mas aí que começa. Aí começa o grande inferno. Como dizem Provérbios, só um louco, não é? É como uma flecha atravessando o seu fígado. Muito pouco para você jogar a vida fora assim. Muito pouco isso que aconteceu, né? Mas mudou a trajetória de Esaú, como mudou também a trajetória de Jacó. Foi pouco. Cuidado com os poucos. Vamos outra referência aqui, 2 Samuel 12. Deus não tem dado pouco aos seus servos. Alguém aqui tem coragem de dar um testemunho? Agora, nessa noite. Deus tem me dado muito pouco. Você tem coragem de fazer isso? 2 Samuel 12, versículo 7 e também 8. 2 Samuel 12, 7 e 8. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Será que Davi poderia falar, Deus me deu muito pouco? Para ele era pouco. Ele tinha o reino, ele tinha os cavalos, ele tinha o exército, ele tinha mulheres, mas ele achava que era pouco, precisava da Batseba ainda. Então você tem falado isso para Deus? Fala para Deus, se você acha que é pouco, o seu sustento, as suas oportunidades, seus estudos, seu carro, sua casa. Se você acha que está tudo pouco e apertado, fala com Ele. Quem sabe Ele pode fazer isso por você. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então, antes de você se atrever a pecar contra Deus, fazer dívida, blasfemar do sustento, das oportunidades, antes disso, fale com Deus. Porque Ele pode, se Ele quiser, Ele pode te dar mais. De repente você está certo. Houve uma época na minha vida, da minha esposa, que o nosso sustento era muito baixo mesmo, no ministério.
Mas tinha o frango de cerca que Deus nos deu lá em Peniel. Nunca faltou frango de cerca, esverdeado. E a gente não tinha feijão em algum momento, era o arroz e o chuchu. Frango de cerca é chuchu, tá? Hoje eu falo para os alunos, nem isso tem em Peniel mais. Naquela época não era chuchu, era machicho. Machixe, machixe naquela época. Mas sabe, uma vez eu falei para Deus, e uma vez eu falei assim que eu queria comer um frango, mas isso aí já era na outra escola, que a gente estava em Goiás. E eu falei para minha esposa que eu queria comer um frango e ia orar por um frango. Deus deu um frango, alguém chegou em casa e deu um frango, irmãos. Isso foi uma bênção para nós. Então, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O chuchu foi uma xixi, né? Foi uma bênção. O arroz foi uma bênção. Não tinha o que eu queria naquele momento. Mas Deus deu depois quando a gente pediu, e Deus tem dado muito para nós. Nós louvamos a Deus por isso. Mas como é aquele negócio, né, Neto? Quanto falta mesmo para ser feliz? $1 a mais. Pede para Deus. Se você acha que se é pouco, pede para Deus, mas um pouco. Deus pode dar. Se Ele não quiser dar, Ele também vai te falar. Mas o que você não pode é pegar as Batsebas, né? As Batsebas da vida. Você não pode fazer isso, porque não é seu. Então Davi, ele pegou aquilo que não era dele. Se ele pedisse para Deus, Deus daria. Não vou entrar no mérito aqui da questão da poligamia, mas se ele quisesse mais uma esposa, Deus daria também mais uma esposa. Ele poderia ter mais uma esposa. Ele não poderia ter Batseba. Portanto, meus irmãos, Deus não tem dado pouco aos seus servos. Eles que são precipitados, os servos. Provérbios 6:10 agora. De pouco pode vir nossa ruína. A palavra pouco é muito importante na Bíblia, né? A palavra pouco é de muita importância. Provérbios 6:10. De pouco em pouco pode vir nossa ruína. Alguém pode ler? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. O que vai acontecer, Joãozinho? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade de como um homem armado. Hoje eu não vou trabalhar, já ganhei bem essa semana, então vou me dar uma folga. Não que esteja errado, né? Essas coisas, mas é um pouco para isso, um pouco para aquilo. Já passeei, mas vou passear mais um pouco. Já fui ao restaurante, já comprei essa semana, sei lá, pizza. Mas vou comprar de novo. Você começa a viciar com esse pouco em pouco. E é de pouco em pouco que o dinheiro das pessoas acaba. É de pouco em pouco que as pessoas entram em dívida. É de pouco em pouco que as pessoas se desviam da igreja. Hoje não. Então, nós temos um pouquinho, nós precisamos ter um pouco daquele esforço físico. Porque se você não se esforçar um pouco mais, você não vem de quarta-feira. Mais um pouco você não vem de domingo de manhã ou domingo à noite, dependendo da lista. Tanto é que de pouco em pouco, desde 17 de março de 2020, de pouco em pouco as pessoas deixaram a igreja. Não é verdade? Isso que aconteceu. Olha, o que eu estou vendo de reclamação, vieram pessoas de outros estados aí, né, porque os alunos chegaram lá em Peniel, e a gente conversando, como é que está a sua igreja, sumindo, irmãos,
Está todo mundo sumindo das igrejas. Recebemos esse final de semana um pastor em casa, um casal. A igreja, uma igreja grande, grande mesmo, de 800 membros, mirrou, sumiu. Interessante, as igrejas maiores sentiram mais o impacto dessa pandemia. De pouco em pouco, não foi? Uma live aqui, menos uma live aqui, não vou nessa live, eu vou deixar para depois, e depois. Não tem ninguém presencialmente te cobrando. E o que aconteceu? Muita gente sumiu da igreja. Triste isso daí. Foi de pouco em pouco. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços, um pouco para Fórmula 1, um pouco para Fantástico, um pouco para BBB. A crente não assiste BBB, né? Um pouco para isso, um pouco para aquilo, um pouco para futebol. É um pouquinho de tudo. E o mundo tem um pouquinho de tudo. E isso pode nos afastar do Senhor. Mais uma referência, Ezequiel 16. O pecador acha pouco os seus pecados. Ele acha muito o pecado dos outros, né? Mas o dele mesmo ele acha muito pouco. Não, ainda tem tempo de eu corrigir esse vício, ainda tem tempo de eu resolver esse problema. Ele sempre acha pouco o pecado dele. Quando para Deus, um pecado você já tem que tratar imediatamente. Ezequiel 16, 47, alguém quer ler? Todavia, não andaste nos teus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Obrigado, Nenise. Está falando aqui de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade pecadora, mas ela se achava pouco pecadora. Porque se você comparar Jerusalém com Sodoma, Sodoma é muito mais pecadora. Mas Deus apelidou Jerusalém de Sodoma. Está aqui no próprio versículo 46. Olha aqui, ó. E tua irmã, a maior, é Samaria, o reino do norte, muito idólatra, que habita a tua esquerda com suas filhas. É a tua irmã menor, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Ou seja, às vezes nós pensamos, meu pecado é pouquinho. Mas olha com quem que Deus está comparando Jerusalém. Com Samaria e com Sodoma. E ainda diz, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Então nós temos que tomar cuidado para nós não subestimarmos o perigo do pecado, achando que é muito pouco. Para você é muito grande, porque você tem muito conhecimento da palavra de Deus. Jesus falou que falando que nós somos luz, e falando que se as trevas, como que é que ele fala aqui no versículo? Se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão. Então preste atenção aqui nos meus gestos. Para uma pessoa que quase não recebe nada da Bíblia, ela tem isso aqui de luz. Se ela estiver em trevas, ela tem isso aqui de trevas. Agora vocês, e muitas outras igrejas, graças a Deus, na nossa cidade, tem isso aqui de luz. Se vocês, cairmos em trevas, que tamanho serão nossas trevas? Desse tamanho.
porque nós temos muita luz. Se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão. Por isso o pecador ele está sempre achando que ele tem uma reserva de pecado. Eu posso ainda pecar um pouco mais. Não, o Senhor está dizendo, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais. Sem perceber, você começa a pecar mais, porque você acha que você está em crédito. E é sempre assim. Quando você acha que você tem bastante dinheiro no banco, você tem um cartão para ficar gastando, você perde a noção. Se você não fica anotando, você se perde, porque você acha que você ainda tem crédito. Então assim também é a nossa vida de purificação e de pecado. Achando que eu já vim à igreja todos os dias esse mês, ou o mês passado, então eu estou em crédito. Cuidado com esses créditos que Satanás quer colocar na nossa cabeça. De repente a gente está estourando o cartão de crédito. O pecador acha muito pouco os seus pecados. Outra referência sobre pouco, Mateus 25 agora. Mateus 23. A fidelidade começa no pouco ou no muito, irmãos? No pouco. Deus nunca falou que a fidelidade é muito fiel. Não, começa no pouco. Mateus 25, 23. Alguém quer ler? Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Às vezes você pensa que você está fazendo pouco para Deus, e Deus está vendo, não, isso é muito, o pouco dele é muito. E meus irmãos, para algumas pessoas fazerem o que elas fazem na obra de Deus, é muito para elas. Elas estão achando pouco. Todas as pessoas que dizem, eu faço pouco para Deus, normalmente elas estão fazendo bastante. Então isso é uma bênção, que Deus ele não tem a medida como tem os homens. A medida de Deus é diferente dos homens. Por exemplo, aqui tem o pastor da igreja, pode ser que alguém pense assim, puxa, ele faz bastante. Mas talvez em comparação a você, eu faço muito pouco. Porque você tem pouco tempo para a obra de Deus. E às vezes você se desdobra para fazer o que você faz na igreja. E pode ser que o pastor tenha muito tempo e ele esteja bobeando com o tempo, fazendo muito pouco. Notaram então? O pouco de alguém pode ser muito. E o bastante que alguém está fazendo pode ser muito pouco para o que ele poderia fazer mais. Esse pronome indefinido pouco, ele define na verdade muita coisa para nós. Vamos para outra referência, a penúltima, Atos 26. Atos 26. Esse aqui é um versículo bem mal compreendido, né? Alguns consideram os argumentos do Evangelho muito pouco para convencê-los. Foi assim que Agripa considerou. Então, alguns acham que os argumentos do Evangelho são muito pouco, ou é pouco, né, para convencê-los. Talvez seja por isso que alguns pregadores são mais filósofos e psicólogos do que pregadores, porque eles querem usar termos difíceis, teorias, eles querem dar uma rebuscada na mensagem deles, porque eles acham que pegar uns versículos com umas palavras não é muito pouco, precisa mais. Não, o menos é mais. No estudo da palavra de Deus, você percebe que a simplicidade do Evangelho, ela tem muito mais poder do que a ostentação de palavras.
E como Agripa era um homem humanista, ele não entendia das coisas de Deus. Ele não valorizava as coisas de Deus. Por isso ele falou isso. Atos 26, 28 e 29. Já eu explico a confusão que há nesses versículos para alguns. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Não é que algumas pessoas pensam que esse versículo está dizendo assim: olha, Agripa quase se converteu, não é? Ele fala: olha, bateu na trave, Paulo, por pouco eu não me converto. É isso que ele está falando? Tem uma ironia aqui, mais ou menos. Hã? É uma ironia, mais ou menos. Totalmente. Essa é uma ironia mesmo. Porque o que Agripa está dizendo é: por muito pouco, com poucos argumentos, você está tentando convencer um homem como eu. Não é assim não. Você pode convencer a sua turminha que não tem estudo, turminha que não é importante, mas eu sou rei, né? Eu sou poderoso. Você precisa, Paulo, muito mais do que isso daí, para me convencer. Então é isso que ele está dizendo: por pouco me persuades a fazer cristão. Ou seja, alguém tem uma outra versão dessa que foi lida? A Deise que é a rainha das versões aí, né? Peraí que eu tenho que achar. Joãozinho está com a NVI aí, não? Não, tô Tá? sem celular. Aham. Vamos ver se tem Atos 26, 28. Então, enquanto a Deise acha lá, Paulo falou assim: olha, assim Deus permitisse, por pouco ou por muito, para mim tanto faz. Eu falando bonito, eu falando simples, você se converter, para mim tá jóia. Então, acabamos de ler uma referência, né, Cleiton? Paulo no meio dos estoicos e epicureus. Aí eram feras mesmo, né? Aí tinha que saber o que estava falando. E ele fala de uma maneira simples entre eles. Então era uma filosofia que eles não estavam esperando, eles queriam uma coisa mais rebuscada. Então Paulo fala por pouco ou por muito. Vocês acham que Paulo sabia falar difícil? Quem acha que Paulo sabia? Sim. Ele estudou na terceira cidade mais culta do Império Romano. Eram 3, Roma, Alexandria e a cidade dele. Qual era? Tarso. E não apenas ele morava lá, porque tem gente que mora do lado da Unicamp, mas é analfabeto, né? Pode ser. Mas não apenas ele morava lá, mas ele era um homem muito culto. E ele considerou essas coisas como estrume, escória. E, na questão religiosa, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então era um homem de muita referência. Achou? Achei. Agripa respondeu: você pensa que assim, em pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: pois eu peço a Deus que em pouco tempo ou muito, não somente o Senhor, mas todos que estão me ouvindo hoje cheguem a ser como eu, mas sem estas correntes. Então aí essa sociedade bíblica já puxou para o lado do tempo, né? Pouco tempo, não poucos argumentos, mas muito pouco tempo, né? Então, meus irmãos, o Agripa, ele considerou os argumentos, ou o tempo, né? Sei lá, de Paulo, do discurso de Paulo, muito pouco para convencê-lo. E algumas pessoas também têm achado que o Evangelho é muito pouco, precisam de mais. Meus irmãos, se os incrédulos continuarem pensando assim, é problema deles. O problema é quando você começa a achar que os ensinos da palavra de Deus são muito pouco. Porque Deus, Ele é sábio. Jesus Cristo, Ele tinha toda a sabedoria.
E o Senhor Jesus Cristo sempre pregou simples. Sempre foi simples. Se você está querendo alguma coisa diferente, você tem que avaliar. Foi um missionário que alguém falou que alguém estava procurando. Não, a mãe do missionário falou assim: meu filho, não queira ser um rei quando Deus te chamou para ser um missionário. Não se rebaixe para ser um rei quando Deus te quer um missionário. A visão daquela mãe ou do pai, não me lembro, falando para aquele jovem, missionário. Então, meus irmãos, o que nós fazemos é muito grandioso. O que nós estudamos é muito grandioso. Nenhum filósofo desse mundo tem o que nós temos, a palavra de Deus. Não é pouco, para mim não é pouco, é suficiente, é grandioso. E a última referência é Apocalipse. Apocalipse 20. Satanás terá pouco tempo para a sua última ação maligna. Então, Satanás, ele vem reinando sobre esse mundo desde o Éden, não é? Desde o Éden. E está continuando. Já faz 6.000 anos que Satanás está tendo seu tempo. Mas é muito pouco, porque num instante vai acabar. E quando ele for preso, depois ele vai ser solto ainda. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Vai ser pouquinho. Como está sendo pouco. Satanás já tem a sua prisão decretada. E quando ele for preso, ainda ele tem uma esperança de sair. E ele vai sair. Deus vai deixá-lo sair, mas vai ser por pouquinho tempo também. Então espero que vocês tenham apreciado muito o nosso estudo sobre a palavra pouco. Deus os abençoe e vamos confiar que Deus quer usar o nosso pouco para a sua glória. Vamos orar. Agradecemos a Deus porque temos tudo o que precisamos no Senhor. O Senhor é dono de toda a prata, todo o ouro, toda a terra e toda a sua plenitude. Então, a Deus, nós sabemos que o Senhor não tem pouco, o Senhor tem tudo. Mas, ó Pai, o Senhor tem nos dado o suficiente para a nossa vida, tem dado bastante, ó Deus, para o crescimento na vida cristã. Todas as bênçãos nas regiões celestiais nós temos em Cristo Jesus. Nós agradecemos por isso. Nós oramos em nome dele mesmo. Amém.